Bom dia, quinta-feira, 21 de setembro. Título da lição: Praticando a oração no campo de batalha. Ao concluir a exortação de batalha, Paulo instou os crentes à oração contínua por todos os santos e por si mesmo, como embaixador em cadeias. Esse chamado à oração era uma prática comum no antigo campo de batalha. Os exércitos, antes de irem para o embate, oravam ali aos seus deuses ou clamavam a Deus quando era o povo de Israel. Um exemplo bíblico é a história de Josafá, um homem de Deus, um poderoso rei de Judá. Ele estava certa vez ameaçado por dois povos que se uniram, os moabitas e os amonitas, um exército numeroso. E Josafá, antes de partir para o combate, mesmo tendo um material bélico poderoso, um exército que só em Jerusalém era composto de 1.160.000 soldados valentes, como você pode ler em 2 Crônicas, capítulo 17, versos 12 a 19, fora os soldados que estavam nas cidades por todo Judá. Mesmo com todo esse arsenal, mesmo com essa força militar, Josafá, antes de ir para a batalha, ele orou a Deus. Convocou o povo para a oração, se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Por isso, podemos ver que a prática da oração era comum antes de irem para a batalha. A questão número 5 diz assim: reveja os seguintes chamados à oração no Novo Testamento. Qual deles o inspira mais e por quê? Vários textos aqui foram citados, foram propostos, melhor dizendo, que falam sobre a perseverança na oração. Eu vou ler Efésios 6, 18 a 19, um texto paralelo aos demais. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. A oração, ela não é uma arma a mais, mas é o Espírito, a maneira pela qual devemos vestir toda a armadura de Deus e entrar na batalha espiritual. Paulo, ele insiste com seus leitores, a fim de que a oração seja neles um estado mental contínuo, uma atitude de permanente comunhão com Deus. Ele fala que a oração deve ser no Espírito, porque mesmo que tenhamos as melhores intenções, nossas orações revelam frequentemente nosso limitado entendimento, nossos prejuízos ocultos e nossa completa ignorância a respeito do que é melhor para nós. São poucos os que podem olhar para trás e não agradecer a Deus porque o Espírito Santo examinou suas orações, notou as intenções e as apresentou a Deus em tal forma que ele as pudesse responder para nosso benefício. Quão frequentemente o tempo nos tem revelado a completa insensatez de algumas de nossas orações e quão agradecidos estamos de nunca termos recebido alguma das coisas que pedimos. E orando em todo tempo significa a perseverança na oração. Só que a perseverança na oração não tem o propósito de mudar a vontade de Deus mediante a nossa tenaz insistência, como uma criança que força a vontade dos pais não dispostos a ceder. No entanto, a perseverança na oração indica claramente que o suplicante se acha em um estado mental que dá a Deus a oportunidade de atender e fazer coisas que de outra maneira ele não faria. A seguir, duas citações do Espírito de Profecia que confirmam, que corroboram esse pensamento. A primeira delas, no livro O Grande Conflito, página 525, está escrito assim: o mesmo compassivo Salvador vive hoje e está tão disposto a escutar a oração da fé como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. E o outro texto, Caminho a Cristo, página 95, diz: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência.
Amanhã, no nosso estudo adicional, teremos uma importante reflexão complementar sobre o perigo mortal em não usar toda a armadura de Deus. Até lá, se assim o Senhor permitir. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.